Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa sexta-feira, dia 23 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre algumas informações importantes, principalmente na área da saúde, como, por exemplo, a fadiga crônica. Além disso, a gente tem dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, com cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no cenário. Atrás está o cenário do Conexões em tom de azul claro, cinza e vermelho. Existe também uma tela bem no centro, com o nome e a logo do programa e onde são inseridas as matérias e os entrevistados do nosso programa. E para começar o Conexões, vamos direto para o nosso giro de notícias. Bom, a esperança de vida do brasileiro ao nascer, também conhecida como expectativa de vida, passou a ser de 76,4 anos em 2023. A estimativa é do IBGE, a partir de novas projeções populacionais que foram divulgadas ontem. Os dados mostram que as expectativas de vida no país, para quem nasceu no ano passado, são de 79,7 anos para as mulheres e de 73,1 anos para os homens. E o IBGE também divulgou dados sobre a idade média da população brasileira, que agora é de 35,5 anos. E deve atingir os 48,4 anos em 2070, o que mostra o envelhecimento da nossa população. Bom, e o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais informou que já está dando o próximo passo, já está próxima, de iniciar a última etapa do desenvolvimento de uma vacina nacional contra a Mpox. E esse último passo são os testes em humanos. O imunizante brasileiro ganhou maior projeção depois que a Mpox foi declarada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma emergência em saúde pública de importância internacional, por causa do risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. A vacina nacional já estava sendo estudada há 2 anos, desde a primeira emergência global provocada pela doença. De acordo com a UFMG, a dose brasileira utiliza um vírus atenuado e não replicativo, o que torna o imunizante seguro, inclusive para o uso entre imunossuprimidos e gestantes. Os testes esses testes devem continuar sendo conduzidos e a gente retoma esse assunto quando tivermos mais informações. Bom, e as internações por síndrome respiratória aguda grave aumentaram nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, São Paulo e em Goiás. Aqui no estado, a principal causa é a Covid-19 entre a população idosa. Nos demais estados que eu citei, a maior ocorrência é do rinovírus, entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos. Os dados estão no boletim Infogripe, que foi divulgado ontem pela Fiocruz. Agora a gente fala de educação. Estão abertas as inscrições para o FIES do 2º semestre. E essa inscrição deve ser feita por meio do sistema FIES Seleção. O candidato precisa de uma conta gov.br para se inscrever. E o prazo termina no dia 27 de agosto, na semana que vem. O resultado deve ser divulgado no dia 9 de setembro. Se você tem interesse em participar do FIES, fica atento. Podem se inscrever em processos seletivos do Fundo de Financiamento Estudantil os candidatos que tenham participado do Enem a partir de 2010 e que tenham média igual
ou superior a 450 pontos na prova e que tenham nota da prova de redação acima de 0, ou seja, que não tenham zerado a redação. Além disso, os candidatos devem ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Bom, e agora a gente volta a falar sobre saúde, porque a gente vai para a nossa entrevista de hoje, que destaca um tema muito importante e pouco falado, viu? Que é a síndrome da fadiga crônica, que é pouco conhecida entre a maior parte das pessoas. Acredito que talvez você nunca nem tenha ouvido falar dela, né? E ela pode estar associada a diferentes infecções virais com alta incidência, como a Covid-19, por exemplo, e a dengue. Não se sabe ao certo quantas pessoas convivem com essa síndrome. E essa falta de informações faz com que as pessoas muitas vezes sejam rotuladas, que haja dúvida a respeito dessa doença e muitas vezes os diagnósticos são incertos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a pneumologista Eloara Campos, que aparece aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente. Seja bem-vinda, doutora Eloara. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Camila. Obrigada, Carlos e Diego. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar de um assunto tão importante, né? Principalmente depois que a pandemia da Covid-19 apareceu, né? Tumultuando a vida aí de tantas pessoas mundo afora. Bom, doutora, antes da gente começar a falar sobre o assunto, peço que a senhora faça uma descrição física rapidinha para o nosso público cego e de baixa visão. Tá joia. Então, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos encaracolados, sou bem sardenta e de sorriso largo e fácil. Então, pode ser que vocês me ouçam aí um pouco, dando uns sorrisos aí no fundo da câmera. Tá certo, muito obrigada, doutora. Bom, então a senhora já citou um ponto que eu queria começar falando dele. Essa síndrome, ela é causada depois que uma pessoa é infectada por um vírus, por exemplo, como a Covid-19 ou como a dengue. Esse vírus tem que ser em alta incidência, ou seja, a pessoa tem que estar muito infectada. Explica pra gente como é que essa síndrome pode se desenvolver depois de uma infecção. Camila, sua pergunta é muito pertinente, porque às vezes as pessoas têm uma infecção simples, como qualquer quadro viral, né? Não precisa ser nenhuma infecção grave, por exemplo, um resfriado comum, uma gastroenterite, né? Uma diarreia viral, ou mesmo a Covid ou a dengue, não precisa ter um quadro grave para desenvolver a fadiga crônica. Às vezes, o sintoma inicial viral é frustro, né? E depois de algumas semanas a pessoa passa a desenvolver sintomas. Ela pode ser um contínuo, ou seja, eu começo a ter fadiga já no quadro agudo e continuo com a fadiga que não melhora, ou pode aparecer depois de semanas e às vezes a pessoa nem faz uma relação direta que foi por causa desse quadro infeccioso inicial. Bom, doutora Eloara, e como é que a gente identifica essa fadiga crônica? Eu tenho certeza que os pacientes provavelmente devem ouvir algum tipo de chacota até, né? Devem falar, mas você deve estar com preguiça, ou, né, você não está querendo fazer as suas atividades normais, isso não é nada, é frescura. A gente sabe que muitas vezes doenças que ainda não são fáceis de ser identificadas são rotuladas dessa forma pejorativa, né? Como que as pessoas identificam um cansaço habitual, um cansaço que pode ter sido gerado, né, por N fatores, da fadiga crônica? Então, o que é interessante, Camila, a gente observar é que é uma fadiga que ela não melhora com o descanso. Então, nós que trabalhamos, por exemplo, o dia inteiro, nós vamos chegar em casa no fim do dia cansados, né? A gente às vezes está indisposto, mas você vai ter uma noite de sono adequado, no outro dia você vai acordar descansado. As pessoas que têm a síndrome da fadiga crônica, elas dormem e acordam às vezes até mais cansadas do que o dia anterior. E para desenvolver essa fadiga ou para ter os sintomas de pior, às vezes não necessariamente tem que ter sido feito um esforço extenuante ou ter tido uma noite de sono muito ruim. Então é aquela fadiga que o paciente não descansa, ele está sempre com aquela baixa de energia, né? E aí, muitas vezes, os próprios colegas indicam que o paciente está sedentário, que ele precisa fazer atividade física, e aí que está o problema, porque a pessoa começa a se exercitar e aí ela paga o preço maior, ela passa a ficar mais cansada, né, porque ela tem o que a gente chama de rebote. Então, atividade física para uma pessoa normal, você faz atividade física, você se relaxa, no outro dia você pode ter um pouco de dor e a vida continua.
Quem tem fadiga crônica, às vezes o exercício faz o paciente no outro dia ficar até de cama, passa a ter sintomas como se fosse adoecer. Então, é uma sensação muito ruim de que o esforço passou do limite. É o que a gente chama de mal-estar pós-esforço, que vem junto com a fadiga. Então, o paciente não tem só fadiga, ele tem o sintoma do mal-estar pós-esforço, que nem sempre o paciente consegue identificar quando ele não é perguntado de forma adequada. E doutora, existe tratamento para esse tipo de doença? O que a pessoa deve fazer para melhorar, né, vida social, trabalho, até atividade física, que é essencial para a nossa saúde, né? Como é que essa pessoa pode voltar a ter energia para essas atividades? Camila, o maior problema da síndrome da fadiga crônica é que, por mais que nós saibamos que o gatilho foi a infecção viral, né, em mais de 80% dos casos, nós ainda não sabemos aonde existe o problema. Existe uma hipótese que tem uma doença, um adoecimento da mitocôndria, né, que é a nossa indústria de energia. Então, existe algum desbalanço aí nessa produção de energia, a gente produz menos energia para as nossas atividades. Como a gente não sabe exatamente aonde o problema acontece, a gente não tem um tratamento específico para a doença. E aí que a gente tem um dos grandes problemas. Então, a doença, a orientação de tratamento é você vai contornar os sintomas. Então, ajustar o sono, dar suplementos de energia, né? Não um monte de suplemento, mas ajudar o paciente a controlar um pouco a energia, ajustar sintomas de ansiedade, de dor crônica que também tem, que o paciente passa a ter. A gente ajusta o nível de atividade energética. Esse talvez seja o mais importante tratamento, é graduar a nossa distribuição de energia ao longo da semana para que você consiga fazer um balanço. Se você consumir toda a sua energia de uma vez só, você não vai ter energia para o restante da semana. Então, o primeiro tratamento é que o paciente aprenda a balancear o gasto energético ao longo da semana, e nós, médicos, vamos tentando atuar com medicações que ajustem a fadiga, que ajustem sintomas que vêm junto, por exemplo, sintomas desautonômicos. Tem paciente que se sente mal quando fica muito tempo em pé, tem taquicardia, ajustar o sono, porque às vezes o sono não está sendo adequado, né? Então a gente vai ajustando os sintomas, mas infelizmente nós ainda não temos um tratamento específico para essa doença. Bom, muito obrigada pelas suas orientações, pelas suas explicações. A gente conversou com a Ailora Campos, que é médica pneumologista. Muito obrigada, viu? Esse assunto muito novo, acho que a primeira vez que a gente trata dele, é bom saber um pouco mais sobre isso, quem sabe ajudar alguém em casa a identificar esse problema. Muito obrigada, Camila, muito obrigada, Carlos. Uma boa semana. Para você também, doutora. Até mais. Só para explicar, doutora, agradecer ao Carlos, que é nosso diretor de estúdio, viu? Bom, e a gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações para você. A gente tem várias dicas culturais para o seu final de semana, para você poder aproveitar gastando bem pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje e agora a gente fala sobre eleições. Goiás se destaca em candidaturas únicas nas eleições municipais para prefeito nesse ano. Ou seja, existem candidaturas com apenas uma pessoa concorrendo ao cargo, sem disputa. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, Goiás representa cerca de 8% dessas candidaturas no percentual geral do país. Segundo o segundo estado com maior número de candidaturas, na verdade, deixa eu mudar aqui que eu falei errado. Goiás, então, é o segundo estado com maior número de candidaturas únicas, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Esse percentual aponta um aumento significativo em relação às últimas eleições municipais, que ocorreram em 2020. E uma pesquisa realizada pelo Detran Goiás mostra que cerca de 63% das 1.000 mulheres entrevistadas confirmaram que foram vítimas de violência no trânsito. O órgão afirmou que vai instalar uma unidade da Delegacia de Trânsito com atendimento direcionado para as mulheres que se sentirem ofendidas, violentadas, abusadas ou desrespeitadas no trânsito da cidade. E esse levantamento faz alusão ao Agosto Lilás, que é um mês de reflexão e conscientização sobre o combate à violência contra a mulher.
E esse levantamento faz parte das ações do Detran, né? Por meio da campanha Mulher na Direção, Respeito é Obrigação. Bom, e o Feirão Nacional do Turismo será realizado amanhã, sábado, com apoio do governo de Goiás. O evento inédito conta com descontos em passagens aéreas, passeios e hospedagens para quem quer viajar. O evento será realizado no Shopping Cerrado, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. E durante a programação, haverá 2 etapas. Uma presencial, amanhã, em que as pessoas podem ter acesso aos descontos e outras vantagens, e uma etapa online, no domingo e na segunda, quando as ofertas podem ser encontradas no site das empresas. A ideia da ação é facilitar as viagens e aumentar os visitantes na baixa temporada. E para fechar o nosso programa de hoje, chegou a hora da nossa agenda cultural, com várias dicas de eventos para o seu final de semana. E para você que nos acompanha aqui na TV UFG, uma boa tarde. É sempre um prazer ter você aqui na nossa agenda cultural. Eu me chamo Fábio Prado e sou um homem cis, jovem, negro de pele clara, tenho olhos castanhos e cabelos cacheados e estou usando óculos de grau. Hoje vamos te contar o que tem de melhor no final de semana goiano. Vamos nessa? E abrindo a agenda dessa semana, o Sertão Negro Ateliê oferece o curso Semeadores, vivenciando a agroecologia através dos saberes e fazeres dos povos tradicionais do Cerrado. Durante a formação, os participantes vão aprender técnicas tradicionais de cultivo e manejo de recursos naturais. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto e o valor total do curso é de R$ 400, havendo 5 bolsas disponíveis para pessoas negras, indígenas, quilombolas, com preferência para pequenos agricultores, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. E o projeto Favela é Giro chega a Goiânia para divulgar a arte e a cultura das favelas brasileiras. Promove uma exposição que será lançada na próxima quinta-feira, no dia 29 de agosto, no Centro Cultural Octo Marx. A mostra conta com 20 obras de artistas das favelas e oferece uma visão rica e diversificada da cultura urbana brasileira. A visitação pode ser feita até o dia 2 de outubro e a entrada é gratuita. E para você que curte artes visuais, fique de olho. A Sala Sebastião Barbosa recebe a exposição Interior das Ruas, do artista Paulo Paiva. A mostra está em cartaz desde o dia 10 de agosto e fica até o dia 1º de setembro na Vila Cultural Cora Coralina. A proposta é refletir sobre a conexão entre o campo e a cidade, mesclando elementos tradicionais e contemporâneos. O artista utiliza materiais como tinta acrílica em suas obras e as produções também variam de tamanho, pintando telas, paredes e murais. No total, foram 2 anos de pesquisa e trabalho que resultaram nessa exposição. A entrada é gratuita e você pode visitar de segunda a domingo das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde. E assim, chegamos ao fim da nossa agenda cultural para este final de semana. E aí, curtiu a programação? Então se prepare e aproveite ao máximo os eventos que a nossa cidade tem a oferecer. Até a próxima! Bom, se você quiser mandar a sua sugestão para a gente, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O número é 62991811406. Além disso, você pode acompanhar o nosso conteúdo pelas redes sociais. É só procurar a gente por @TVUFG ou canal TVUFG no TikTok. Bom, eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira tem mais conexões aqui na TV UFG ao meio-dia. Até lá!